Essa é a continuação dos dois vídeos anteriores que tratou sobre como a Rússia e a China criaram, organizaram e expandiram o narcotráfico internacional. O vídeo a seguir tratará de como a Rússia, junto com a Tecoslováquia, criou e organizou redes de cartéis e facções de narcotráfico por toda a América Latina, que tinha como alvo principal, os Estados Unidos e Canadá. Antes de começarmos, deixarei claro que o canal Contando Fatos não se baseia em opiniões ou boatos. Todos os vídeos provêm de fontes primárias citadas em livros, documentos, artigos e estudos. Então, caso o telespectador se sinta ofendido, a responsabilidade é do autor da obra aqui descrita, e não um palpite ou tomada de posição político-ideológica de quem produz este conteúdo. No primeiro vídeo está o currículo do autor deste livro aqui descrito. Os links dos vídeos anteriores estarão na descrição. No final do ano de 1960, apenas um ano e meio da tomada do poder por Fidel Castro, o seu irmão Raul Castro visitou a Tecoslováquia em busca de ajuda militar. Nesta época, Fidel e os soviéticos desconfiavam um do outro, por isso é que eles, os cubanos, aproximaram-se primeiramente mais da Tecoslováquia do que da União Soviética. Ségina foi então o responsável por receber a delegação cubana, tratando-os como hóspedes durante esta visita. E uma das suas primeiras ações foi conseguir um encontro entre Raul Castro e Nikita Khrushchev. Seguindo-se esta visita, os soviéticos orientaram a Tecoslováquia para trabalhar com os cubanos e pavimentar o caminho para uma eventual tomada de Cuba pelos soviéticos, que queriam que a Tecoslováquia tomasse a frente no seu lugar para que Fidel não soubesse sobre eles, não querendo também que os Estados Unidos estivesse de prontidão caso isso viesse a acontecer. Cuba e Tecoslováquia assinaram um acordo pelo qual os tecoslovacos ajudariam os cubanos a obterem equipamentos e treinamento para planejar operações militares, e também organizar a sua inteligência e contra-inteligência. Em troca, Cuba concordou em tornar-se um centro revolucionário no Ocidente, e permitir que a Tecoslováquia estabelecesse um escritório de inteligência em Cuba. 16 conselheiros tecoslovacos foram a Cuba para providenciar treinamento e ajudar a estabelecer as suas operações de inteligência e contra-inteligência. Aproximadamente metade destes conselheiros eram soviéticos disfarçados de tecoslovacos. Em 3 anos, todos os tecoslovacos em posições importantes foram substituídos por soviéticos. Portanto, desde o início, as estruturas militares e de inteligência cubanas foram enormemente influenciadas pelos soviéticos. Em menos de 10 anos, os soviéticos já tinham controle total. Depois que os primeiros cubanos foram treinados como agentes de inteligência, eles receberam as suas primeiras diretrizes de Moscou através da Tecoslováquia, se infiltrar nos Estados Unidos e em toda a América Latina, e produzir e distribuir drogas dentro dos Estados Unidos. As instruções do Conselho de Defesa Soviético foram para o Conselho de Defesa Tecoslovaco ao invés de Cuba. Os conselheiros tecoslovacos ajudaram os cubanos a iniciarem a produção de drogas e narcóticos como uma questão prioritária, e também ajudaram-os a realizarem rotas de transporte pelo Canadá e México, onde os tecoslovacos tinham uma boa rede de agentes nos Estados Unidos. Rudolf Barak, ministro do Interior da Tecoslováquia e líder da inteligência civil, ajudou pessoalmente a estabelecer operações em Cuba. Desde o início, Barak estava constantemente empurrando os soviéticos para irem cada vez mais rápido e mais longe. Ele queria acelerar a produção e fazer um uso mais efetivo da rede de agentes da Tecoslováquia na América Latina, Ásia, Áustria e Alemanha Ocidental. Assim que a produção e a operação de tráfico de drogas se iniciou, foram recebidas instruções do Conselho de Defesa Soviético para expandir a ofensiva.
Em 1961, a Tecoslováquia recebeu diretrizes do Conselho de Defesa Soviético para o serviço de inteligência cubano se infiltrar em operações de tráfico já existentes na América Latina e Estados Unidos, e também preparar bases para recrutamento de operações independentes. A ordem foi apresentada pelo ministro da Defesa e ministro do Interior. Como secretário do Conselho de Defesa Soviético, Shchina foi responsável por coordenar e agendar tais diretrizes e atribuições posteriores. O plano tecoslovaco para implementar a ordem foi coordenado e aprovado pelo Departamento Administrativo do Comitê Central. O objetivo principal da infiltração era obter informações sobre indivíduos que foram corrompidos pelo narcotráfico. Os principais grupos-alvo identificados foram policiais, militares, políticos, governantes, religiosos e empresários. Já os secundários eram cientistas, militares, industriais e universitários. O objetivo secundário era obter inteligência sobre toda a produção e atividades de distribuição de drogas para permitir os soviéticos de exercerem controle estratégico, e ajudar a prevenir as várias operações independentes de interferirem no trabalho uma das outras. O primeiro encontro para coordenar a infiltração e coleta de dados sobre a corrupção por narcóticos que Shchina tinha ciência, ocorreu em 1962 durante a Segunda Conferência de Havana, num encontro secreto entre soviéticos e agentes de inteligência estratégica treinados pelos próprios soviéticos de todas as organizações da América Latina. Tal encontro foi gerenciado pelos cubanos e pela inteligência tecoslovaca. Os outros oficiais tecoslovacos que compareceram eram do Ministério do Interior da Segunda Administração, contraparte da KGB na Tecoslováquia, e a Contra-Inteligência Militar. Os soviéticos identificaram um grande número de pessoas que poderia, ou fossem suscetíveis a subornos, entre os dados coletados de indivíduos corrompidos pelo narcotráfico, uso ou apenas lucro pelo tráfico, e, mais importante ainda, como Shchina elaborou, que não se preocupam com as consequências dos seus atos. A informação resultante dos dossiês providenciaram uma excelente base para o recrutamento de agentes e espiões. Estas informações também foram usadas para expor e danificar as reputações de indivíduos e organizações consideradas hostis aos interesses soviéticos. O uso destes dados para chantagear e depois recrutar agentes influentes é um padrão antigo de tática marxista-leninista usada em escala global. A Tecoslováquia dividiu tais dossiês em duas categorias: pessoas em posição de poder, e pessoas em níveis menores que provavelmente chegariam ao poder. Em 1967, o Serviço de Inteligência Tecoslovaco tinha 2.500 dossiês de pessoas nesta categoria. Seus arquivos não duplicavam dossiês mantidos por outros que estavam ativos na América Latina, como os cubanos, alemães orientais, húngaros, búlgaros e soviéticos, devido à cooperação entre os serviços de inteligência. Portanto, no final dos anos 60, os soviéticos já possuíam dados de corrupção sobre mais de 10.000 pessoas influentes de toda a América Latina. Como prova do quão confiável esses dados são, em 1971, um francês chamado Batcom foi preso levando heroína para o Canadá, depois foi deportado para a França, e lá acusado. Durante o julgamento, Batcom foi identificado como membro do Partido Comunista Francês e agente de subseção do 5º Agrupamento da KGB. Foi relatado que ele possuía uma lista de 2.000 viciados em heroína do Canadá, muitos dos quais eram funcionários públicos, artistas, apresentadores de rádio e televisão e professores universitários proeminentes. A corrupção não é exclusividade apenas da América Latina, mas também da América do Norte e Europa Ocidental, principalmente Alemanha e Grã-Bretanha, que foram identificados pelo líder da Cepso Internacional, Boris Ponomarev, como os mais corruptos. Em 1963, o ministro da Defesa, General Shchina, e também chefe da inteligência militar, visitou o centro de treinamento para traficantes em Bratislava. O seu anfitrião foi o coronel Keloborsky, o oficial de inteligência militar que era responsável pelo centro de treinamento.
Nesta época, Saginaw ficou impressionado com o esboço detalhado sobre o tráfico de drogas no mundo, em especial na América Latina, que estava situado no centro de treinamento em Bratislava. Por exemplo, dados amplos foram adquiridos sobre numerosas companhias no México, o principal negócio do contrabando de drogas, incluindo imagens dos caminhões e os nomes dos motoristas usados para transportar drogas para os Estados Unidos. Munido de conhecimento de como as operações de drogas funcionavam, os soviéticos ajudavam uma operação qualquer e exerciam controle quando fosse necessário. O potencial por controle estratégico fica evidente através de um testemunho dado pelo advogado e narcotraficante em 1983.